Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Vamos meditar hoje no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E para iniciar, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Jesus nasceu e o povo que deveria estar atento a esse acontecimento, ao que parece, estava indiferente. Interessante é que eles foram conduzidos a Jerusalém e não diretamente a Belém, o que mostra o desejo do Senhor Jeová de que o seu povo fosse alertado que o tempo havia chegado. Esses estrangeiros que não eram magos, como hoje se entende essa palavra, mas homens cultos, filósofos, sábios, homens retos e íntegros que estudavam cuidadosamente as profecias acerca desse fato. E assim que receberam o sinal divino, se dispuseram a ir ver e adorar o menino. A notícia desses homens sobre o nascimento do Messias deixou Jerusalém alarmada, mas, ao que parece, não houve interesse da parte dos líderes judaicos e nem do povo em sua maioria. Enquanto isso, o sanguinário Herodes já tinha planos malignos contra Jesus. Porém, os magos foram divinamente alertados para não voltar para Herodes. No Evangelho de Mateus, percebemos de que ele poupa alguns detalhes do nascimento de Cristo, que são contados em Lucas. Fica visível, no entanto, a preocupação de Mateus em apresentar Jesus como o Messias prometido das profecias. Com relação às profecias, devemos fazer como os magos do Oriente, estudarmos as profecias com profundo interesse no nosso Salvador e no reino dos céus. Mateus capítulo 2, dos versos 13 ao 18. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11 e o verso
se eu não me engano, o verso 1 ou verso 4. Porque eu anotei aqui na minha Bíblia, mas a escrita já está um pouco apagada. Mas enfim, é importante esse detalhe, né? Verso 16 ao 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Jeremias 31, verso 15. Mateus segue mostrando o cumprimento das profecias. Muitas profecias acerca do Messias sendo cumpridas em menos de 2 capítulos de Mateus. Importante perceber também que, ao menos pela segunda vez, um anjo aparece a José. Sempre que vemos na Bíblia aparições de anjos é por um propósito específico. Eles são ministradores, servem a Deus com amor e adoração profunda e não vêm à terra para exibição. O louco do rei Herodes, então endemoniado, mata várias crianças de 2 anos para baixo, a fim de perpetuar o reino. Muitos hoje, que estão no poder, também acham que estão acima de Deus e que podem combater a profecia. Mateus capítulo 2, para encerrar agora dos versos 19 ao 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-os para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele se chama Nazareno. Isaías 11, verso 1. Mais uma vez, Mateus faz questão de relatar uma das tantas profecias relacionadas ao Messias e cumpridas em Jesus Cristo. Mais uma vez, José, avisado em sonho por um anjo, retorna do Egito e dessa vez para ficar em Nazaré. Não deve ter sido fácil para José e Maria esses primeiros anos. Porém, eles tinham o cuidado de Deus e eram guiados por ele, dando ouvidos à sua voz por intermédio dos anjos. Por mais que a vida esteja difícil para nós, o importante é manter comunhão com Deus, obedecendo à sua vontade. É importante perceber também que, para compreender, muitas vezes devemos nos colocar no lugar do personagem bíblico para compreender melhor a história. Eles mudavam de uma cidade a outra cidade. Então, se colocando no lugar deles, fica mais fácil a gente entender todo o contexto da época e como foi grande a luta de José e Maria, principalmente nos primeiros anos com Jesus. Esta é uma das diferenças básicas entre aqueles que estudam a Bíblia com profundo interesse nas coisas de Deus e aqueles que apenas estudam a Bíblia para colocar suas fantasiosas ideias ou para tentar achar algum erro, suposto erro, e ali pendurarem as suas dúvidas. Que Deus seja louvado. No próximo vídeo vamos ver um pouco sobre Mateus capítulo 3, a pregação de João Batista, o testemunho de João, o batismo de Jesus. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Amém.